Paz, gente, paz do Senhor, mais uma aqui podcast, mais uma história incrível aqui com vocês. Eu sou o pastor Diogo Rosa, né? Estou aqui apresentando mais esse episódio para vocês e fico muito feliz, muito grato pelas mensagens que a gente tem recebido. Muito obrigado, pessoal, tanto do nosso país como fora dele. Recentemente o pessoal da Itália mandou mensagem pra gente, pessoal de Londres. Muito obrigado, gente, que cada vez vocês possam nos ajudar a mandar mais essa mensagem para todos os lugares, né? Para que a gente possa avançar cada vez mais, ganhando esse território de pessoas que de repente nem sonham que Jesus é aquele que cura e liberta, né? Porque esse é o nosso propósito. Quero apresentar os nossos apoiadores: Demarco Empreendimento, Prensadão do Urso, Granado Corretor de Imóveis, Estúdio Barbie Premium e Close to Sheila Mods. Gente, você que de repente quer tornar nosso parceiro, por favor, vai estar passando nossas redes sociais aí. Vai ser um prazer gigante ter vocês com a gente. Aproveita, gente, por favor, se inscreva no nosso canal, né? Compartilha, aciona o sininho. Toda segunda-feira, 8 horas da noite, a gente tem um encontro marcado com cada um de vocês, né? Sempre um episódio novo, sempre algo muito interessante daquilo que Jesus, ele é incrível, gente. Ele muda a história, ele muda totalmente um cenário de vida. E basicamente é isso o podcast, esse é o propósito do Makir, é fazer com que pessoas entendam que Jesus é aquele que cura, liberta e salva. Eu, se fosse você, não sairia daí. Depois do intervalo a gente vai ter uma convidada incrível aí que tem muita coisa aí para passar pra gente. Amém? Deus abençoe a todos. Makir Podcast. Grazi Alves, nossa, que prazer gigante ter você com a gente aqui, mana. Na realidade já era para estar já há um bom tempo, né? Sim. Mas Deus sabe de todos os detalhes, o tempo certo. Seja bem-vindo no Makir Podcast. Muito obrigada, é uma alegria, né, poder estar aqui e compartilhar um pouquinho, né, do que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família. Uau, que top. Mana, já começando, natural da onde? Você é daqui? Raiz? Como é que é? Não, aqui poucos são raízes, né? Bem poucos, né? Eu sou natural de Criciúma. Criciúma? Uau! Faz um ano que eu tô morando aqui em Balneário. Sério? Que parte lá de Criciúma? Porque a família toda é de lá. Eu já morei em alguns lugares lá, mas por último eu tava morando na Próspera. Ah, conheço. Nossa, eu já morei na Quarta Linha, já morei em tantos lugares lá. A família toda de Sara ali, né? Sara e Criciúma. E a minha tia tinha uma loja de calçado muito tempo atrás, junto com meu tio, Armando Mohamed. Bem na esquina do calçadão ali da Perimetral, ali, sabe? Ali onde descia já pro estação de ônibus ali. Não lembro. A galeria, mas enfim. Sim. Então, nossa, é uma cidade gigante, uma cidade bonita pra caramba. Grazi, como eu te falei, a gente fala muito sobre o testemunho, né? Como é que foi essa história? Como é que foi essa chegada com Cristo? Como é que você encontrou não sei também se você já era de um berço já cristão. Conta pra gente aí que eu tô querendo saber como é que foi essa história aí. Muito bom. Então, eu me converti com 9 anos de idade. Uau, 9 anos. Não nasci num berço cristão, pelo contrário, eu nasci numa família muito disfuncional. Meu pai faleceu quando eu tinha 3 meses de idade. Minha mãe desenvolveu uma depressão pós-parto. E
foi um caos, assim, né? A minha infância, tudo que eu vivi. E com 9 anos, eu fui encontrada por Jesus, fui batizada com o Espírito Santo. E vivi uma experiência com Deus sem entender, né? Ainda muito jovem, imatura. Na minha adolescência, deu uma desviada, mas eu costumo falar que quem já é de Cristo, não adianta, não serve pro mundo, né? Verdade. Eu tentei servir pro mundo, mas não deu muito certo. E não me sentia muito bem em ambientes que não eram, né? Ambientes a qual eu tinha essa conexão com Deus, né? E aí, a minha vida foi realmente transformada. Porque eu tinha, ao longo da minha infância, por conta de tudo que eu vivi, eu tinha uma crença de rejeição, uma raiz de rejeição muito grande. E eu tinha dificuldade de reconhecer a paternidade de Deus. Uau, por causa lá dos 3 meses de falecimento. Exatamente. E aí eu sabia que Deus amava as pessoas, né? Na igreja a gente aprende, na escola dominical, que Deus ama as pessoas. Mas a dúvida era, será que Deus me ama? E se Ele me ama, por que Ele permitiu eu passar por tantas coisas? E aí eu lembro que eu sentava no murinho da minha casa, olhava para o céu e sempre perguntava, Deus, por quê? E o que Ele me respondia? Silêncio. Uau. Mas hoje eu entendo, né? Hoje eu vejo a resposta desse porquê em tudo que Deus permite acontecer na minha vida hoje. Eu consigo ver o porquê de tudo que eu passei. E eu costumo dizer que nada na nossa vida acontece por acaso. Nem mesmo aquelas situações mais desafiadoras que a gente não quer que aconteça. E para mim foi assim, né? Eu consegui ressignificar toda a minha crença de limitação, minha raiz de rejeição, a minha falta de paternidade, e entender que Deus é o Pai Supremo, é o Pai que não nos rejeita quando estamos quebrados, Sim. que não nos abandona nem mesmo quando nós não somos aquele filho que deveria ser, né? Verdade. Então, hoje eu sou muito grata a Deus porque Ele me encontrou. Sou uma mulher totalmente improvável, que quando as pessoas olham pra mim hoje, dizem, Grazi, nossa, quem me conheceu na minha infância, né? O que Deus fez na minha vida, consegue ver que foi Deus. Não foi na minha força, não foi algo que eu recebi de alguém, mas sim do próprio Pai, né? Meu próprio Pai que tá no céu mesmo. Entendi. Essa raiz de rejeição, né, Grazi? Você logo percebeu quando era bem nova ou se foi mais assim quando você para a parte da adolescência, para adulto? Como é que foi isso? Eu percebi que eu vivi uma raiz de rejeição depois já agora, recente, né? Porque eu fui estudar. Caramba. Eu tive um desafio muito grande na minha vida por conta dessa raiz de rejeição, mas eu não sabia que era, né? Então eu me vitimizava, eu não ia fazer o que eu precisava fazer. Entendi. E Deus sempre falava comigo, desde quando eu me converti com 9 anos, Deus falava, a tua voz vai chegar a nações. Uau. E eu não sabia, eu brincava, nossa, mas capaz, né? Essa pessoa aí tem pena de mim, eu pensava, porque como eu vivia algumas situações, essa pessoa tem pena de mim, tá falando isso. E aí eu vivia uma vida que não era de fato um cristianismo de crer que eu tenho um pai, apesar de eu ser cristã, apesar de eu estar indo na igreja, mas eu não conseguia identificar o amor de Deus como um pai mesmo, né? E aí depois de um tempo eu fui estudar, eu fui entender sobre comportamento humano, eu fui entender sobre isso. Fiz algumas formações na área e aí eu entendi que realmente tudo que eu vivia e a maneira que eu me vitimizava, a maneira que eu deixava de realizar as coisas e perdia muitas oportunidades porque eu dizia que não era pra mim, era justamente por isso, porque eu tinha uma raiz tão grande de rejeição que eu não fazia as coisas por conta de achar que eu ia, por medo de ser rejeitada novamente, não se sentia digna. Muitas coisas, meu Deus. Assim, coisas assim que afetaram a minha família, afetaram o meu casamento, afetaram oportunidades que eu poderia ter tido e, enfim, eu simplesmente não avancei por conta de não me sentir digna ou pelo medo da rejeição novamente, que hoje eu entendo que era isso, Claro. Na época eu não entendia, né? Então, tipo assim, eu não vou fazer porque e se me rejeitarem de novo? A dor é tanta quando a gente vivencia isso que tu não quer, né? É que nem uma ferida, quando você fere, você quer cuidar, Sim. né? Pra ninguém tocar novamente. Sim. Então, hoje eu entendo que Ninguém tocar, né? que eu Encostar. eu me vesti de uma armadura pra que eu não pudesse ser ferida novamente, né? Mas na época eu não entendia, eu simplesmente achava que realmente não era pra mim. Tem algum fator, de repente, isolado, assim, que mais te marcou dentro da tua infância, assim, que isso surgiu efeitos na frente, né? Quando você se deparou mesmo, que eram tipo portas fechadas que você não conseguia abrir nessa adolescência, nessa infância? Sim, na época eu cantava na igreja, né? E eu não conseguia, eu tinha um chamado, eu sentia que eu tinha um chamado pra isso.
e eu não conseguia avançar, sabe? Eu não conseguia entregar para Deus tudo aquilo que eu tinha, que quando eu estava sozinha, eu conseguia, mas quando eu estava na frente das pessoas, eu não conseguia. Fora que, por conta de muitas coisas que eu ouvi, né, na minha infância, isso veio pra minha vida adulta, que foi muito mais forte. Então, eu tava até contando antes aqui no bastidor, que eu escrevi um livro e apaguei, porque alguém falou que eu não era capaz. Uau! Na época eu não entendia, mas hoje eu entendo. Era medo de ser rejeitada. Ah, verdade, eu não sou tão boa assim. E vai que eu publico esse livro e as pessoas não gostem. E a crítica seja maior que... Exatamente. Muitas coisas eu fiz e hoje eu entendo que aquilo tudo era uma ferida que eu tinha, que eu precisava ser curada, né? Mas, Grazi, hoje você falou, né, que estudou sobre o assunto e coisa. Você percebe que hoje isso aí é um negócio que afeta muito o mundo mais das mulheres ou dos homens, ou é uma coisa generalizada? Essa rejeição, esse fator não conseguir invadir e passar por esse obstáculo. Eu acredito que é no geral. A mulher é mais emocional, então pode afetar um pouco mais, por conta da emoção, né? Mas eu já conheci muitos homens que não aceita dizer que tem esse sentimento, né? Mas que a gente percebe que não consegue avançar, que não consegue fazer uma coisa simples, que vai perceber que, no fundo, no final das contas, é uma crença que tá lá, que a pessoa simplesmente não faz porque acha que não pode. Mas, na verdade, o que diz que não pode? Quem falou que não pode? Né? Hoje eu entendo que quem determina sobre a minha vida não são nem as vozes da minha cabeça, que muitas vezes elas estão ali, querendo dizer que eu não vou conseguir avançar, e nem o que as pessoas dizem sobre mim, mas sim o que Deus diz ao meu respeito. E quando a gente volta para entender o que a palavra diz sobre nós, aí nós entendemos o que a voz de Deus vem trazer ao nosso respeito. Então, a voz de Deus e o que Deus coloca na nossa vida pode anular qualquer voz humana, ou até mesmo a nossa própria voz, que é um reflexo, que é um eco do que disseram para nós, né? Que é o eco de uma autoimagem negativa, que é o eco de muitas vozes que a gente ouviu ao longo da infância, né? De pessoas, autoridades, professores, no meu caso, minha mãe, professores, né? Pessoas que foram autoridades na minha vida, até mesmo dentro de igrejas, assim, eu ouvi muitas palavras negativas. Então, tudo isso foi trazendo essa ferida, né? E eu fui entendendo aos poucos e hoje eu consigo ter essa maturidade, até mesmo quando eu percebo, porque até hoje vem... não faz isso, não. A gente quer se sabotar, né? Mas opa, não é isso que Deus tem pra mim. O que Deus tem pra mim é pra mim avançar, pra mim fazer a diferença de fato, que hoje eu falo muito disso, né? Mas tem ainda esse que quer puxar pra trás, que quer não deixar a gente avançar. É basicamente ganhar a guerra no campo da mente, né, cara? Exatamente. E se a gente não entende isso, a gente vai perder. Entendendo qual a voz, né? A voz de Cristo e a voz do inimigo, né? E às vezes não é nem do inimigo, às vezes é a nossa mesmo. É interna, né? É a voz interna que tá ali toda a vida falando. Porque a nossa crença, ela determina sobre até onde a gente vai chegar. Se a gente não mudar a percepção que nós temos de nós mesmos, a gente vai... A própria Bíblia fala em Provérbios, assim como o homem pensa na sua mente, assim ele é. Né? Henry Ford diz também, se você acha que pode, se você acha que não pode, você tá certo do mesmo jeito. Entendi. Então, se a gente não mudar essas vozes de forma intencional e não mudar o que a gente fala a nosso respeito, a comunicação interna que nós temos, infelizmente a gente não vai avançar mesmo, né? Então, precisa ser algo que a gente precisa estar sempre alimentando, né? Sempre buscando os pensamentos do alto, o que a Bíblia diz ao nosso respeito, o que Deus pensa a nosso respeito. E aí isso vai fortalecendo esse sentimento realmente de entender que, na minha força eu não posso mesmo, mas não é na minha força, é na força de Deus, né? Esse estágio, basicamente, que tu tá falando, né, é de sair de um estágio de órfão para filho, né? Porque, na realidade, é onde a gente se coloca, né? Quando a gente se porque tem aquele rejeitado, aquele que se coloca na rejeição, né? Porque tem todas essas fases, né? Mas, basicamente, eu queria saber contigo... Quando é que você, teve esse despertar? Porque a informação que você era filha, você sabia desde 9 anos de idade, né? Sim, mas eu não aceitava. Eu tive esse despertar quando eu, de fato, mergulhei no autoconhecimento. Porque eu tinha muitas questões limitantes, como eu falei. Então, eu achava assim...
beleza, as pessoas podem alcançar e tal, mas eu não, porque eu não tenho essa capacidade. Eu ouvi por muito tempo que eu era burra, que eu não era amada. Então, eu não tenho essa capacidade. E quando eu entendi sobre neuroplasticidade, que o nosso cérebro ele pode aprender conforme a intensidade que a gente coloca naquilo que a gente quer fazer, né? Eu busquei isso e eu entendi, opa, se eu consigo, tem um meio para mim aprender, porque de fato eu tinha muitas limitações mesmo, não era coisas da minha cabeça que eu ia alimentando, só que eu não ia buscar estudar, não buscava me desenvolver, eu me afastava dos lugares que poderiam me levar para um próximo nível por causa da minha crença. E quando eu entendi que existia um meio, que Deus é tão incrível, que nos deu essa capacidade da gente se autodesenvolver. Ele já colocou isso em nós. Agora quem tem que buscar somos nós. Então eu fui buscando e eu entendi, opa, eu posso sim. No que? No relacionamento? Em tudo. No relacionamento tinha muitas crenças assim, de não aceitar as coisas. Meu marido queria me dar, eu não queria. Ele comprava, não quero. Uma vez eu cancelei um jantar do Dia dos Namorados. Eu fiz ele cancelar, aliás, que ele reservou, por causa do valor. E a gente tinha condição de pagar, ele tinha condição de pagar. E eu simplesmente fiz ele cancelar, pra te ver o tamanho da crença que eu tinha. Uma mente de escassez, algo parecido. Extremo. E aí hoje não, hoje eu sou muito visionária. As pessoas, nossa, Grazi, é muito doida, ela vê lá na frente. Gente, mas eu já fui muito escassa. Hoje não, hoje eu já tenho uma visão muito além do que eu posso, na minha realidade hoje, né? Hoje eu vejo muito além do que a realidade me mostra, vamos dizer assim, né? E hoje eu tô conquistando, graças a Deus, muitas coisas que eu vi há um tempo atrás pela fé e decidi acreditar. Porque assim como eu vivi muitas limitações por causa daquilo que eu acreditei, eu sei que eu posso viver coisas extraordinárias por aquilo que eu acredito hoje. Ô, Grazi, vamos entrar nessa porta aí que Deus está abrindo. Essa mentalidade de escassez, né? Ela com certeza, ela vem de uma certa crença da infância, né? Que a gente vive, né? Às vezes os pais involuntariamente passam isso pra gente, né? Daquilo que não pode dar, daquilo que não... Mas como é que se derruba isso? Para você poder ter uma mente, sabe, de expansiva, assim, de ver as coisas de uma outra forma. Conhecimento certo, pessoas certas, ambientes certos. Uau. Quando a gente busca o conhecimento, porque o conhecimento é o primeiro passo. É aquela coisa, se tu não acredita que tu pode, se não tem o conhecimento, tu vai continuar acreditando. É por isso que muitas pessoas continuam dentro de uma caixinha. Isso, tu diz conhecimento fora, com a Bíblia junto? Principalmente do que Deus diz, né? Principalmente. Mas você conhecer sobre o desenvolvimento humano também é muito importante. Entendi. Porque foi Deus quem nos criou. Claro. E eu costumo falar que Deus não comete erros. E Ele não cometeu erro quando nos criou. Isso pra mim foi libertador. E pra muitas pessoas eu sei que é. Né? Então, você entender sobre quem você é, a tua identidade, principalmente no que Deus diz a seu respeito. Então, na palavra de Deus, onde a gente encontra realmente tudo isso. Mas entender sobre o desenvolvimento humano ajuda muito. Quando eu entendi sobre perfil comportamental, por exemplo, eu entendi porque eu sou como eu sou. Eu sou uma pessoa extremamente criativa, eu já fiz várias coisas. E teve um tempo, eu já tive várias crises de identidade. E eu gostava de teatro, eu gostava de cantar. Eu gosto de decoração. Eu já trabalhei com empresa de decoração, já trabalhei com Ministério Infantil, fantoche, teatro, um monte de coisa. E aí as pessoas começaram a falar, o teu propósito é naquilo que tu gosta de fazer. Aí pronto, tive uma crise de identidade, porque eu gosto de fazer tudo. Gosto de fazer um monte de coisa. Eu pensei, meu Deus, então eu não tenho nenhum propósito, porque eu faço muitas coisas. Mas aí quando eu entendi sobre o perfil comportamental, quem entende vai me entender. Eu sou uma auto-influência. Eu tenho uma influência muito alta, né, no perfil DISC. Então, a pessoa que tem essa influência muito alta, ela gosta de falar, ela gosta de palco. Sim. E eu tinha muita crise de identidade por causa disso. Porque eu meu Deus, mas por que eu gosto tanto disso? Por que eu gosto tanto de falar com as pessoas? Por que eu gosto tanto de estar com a palavra, né? Eu identifico disso aí. Mas e aí, a gente, estudando sobre isso, eu identifiquei. Esse perfil é assim, é mais expansivo, é mais comunicativo, gosta de festa no sentido de comemoração, de estar feliz, de brincar, gosta de estar com pessoas e gosta de aparecer. Né? E claro que, e aí, fora o perfil que é natural, existem as crenças, né? Então, por muito tempo, apesar de eu gostar, de eu querer, eu me ficava no meu cantinho porque eu tinha medo da rejeição. Então, aí a crença, ela nos limita.
Mas quando eu entendi, não, Deus me fez assim. É por isso que eu gosto de fazer tantas coisas, porque eu sou extremamente criativa. Então eu me identifico com muitas coisas por causa da minha criatividade. Então é libertador, sabe? Você entender que Deus colocou exatamente em nós aquilo que nós precisamos para cumprir o nosso propósito. Hoje eu tenho muito claro qual é o meu propósito. Uau. E eu sei que tudo que Deus me permitiu fazer nesses anos, né, desenvolver e me desenvolver, faz parte do que eu construí hoje. Porque eu preciso de um pouquinho de cada coisa. Eu preciso hoje para realmente fazer o que eu faço. Na realidade, se tornou quase que estruturas, né? Para você poder avançar, né? E aí quando eu olho para trás, assim, até mesmo coisas que eu pensava assim, nossa, mas nada a ver com o que eu quero, nada a ver com a minha visão de futuro, mas fez parte realmente para construir quem eu sou hoje. Você falou sobre identidade, né? O fazer tudo se configura uma falta de identidade? Pode ser que sim, pode ser que não, depende muito do porquê, o motivo. Eu já tive um período da minha vida, que hoje eu identifiquei, que eu queria fazer muitas coisas para provar que eu era capaz. Porque por conta da minha falta de identidade, eu tinha uma crença de não merecimento muito forte. Então eu precisava estar sempre fazendo, em movimento, eu tinha que dizer sempre sim, eu estava sempre tendo que provar para as pessoas, só que inconscientemente, que eu era boa sim, que eu era capaz sim. Na verdade, tudo isso gera um peso muito grande, né? Principalmente para a mulher, que é mãe, que é esposa, né? Que tem que precisa desenvolver vários papéis, né? Então, gera um peso e para mim foi um fardo muito grande, até que Deus falou comigo, filha, descansa, não é na tua força. Então depende muito, hoje eu faço muitas coisas, mas eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei o momento de parar, eu sei o que eu preciso. Claro, não quer dizer que eu faço tudo perfeito e que às vezes eu não desvio um pouquinho do caminho. É que às vezes o nosso próprio... o nosso coração é enganoso, né? Então, às vezes a gente acaba realmente tendo atitudes por causa do coração enganoso que não é exatamente do caminho que Deus quer, né? Mas hoje eu tenho muito mais clareza de quem eu sou. Então eu consigo fazer muitas coisas, mas eu também sei dizer não para muitas coisas para cumprir um chamado maior. Aí é diferente quando você faz muitas coisas simplesmente para ser aprovado, do que fazer porque faz parte de um projeto de Deus. Hoje você trabalha com muitas mulheres? Sim, hoje eu tenho uma editora, né? E dentro da editora a gente tem um movimento de mulheres. Hoje temos mais de 500 mulheres escritoras no movimento. E hoje eu tenho a alegria de dizer que Deus me levantou para isso, para impulsionar essas mulheres que estão fazendo a diferença no mundo através das suas histórias, das suas vivências, das suas experiências. E eu recebo, assim, depoimentos todos os dias, né, de mulheres que, nossa, Grazi, Deus falou comigo essa semana e aí apareceu aí a tua editora, apareceu alguém, a gente tem um time aí, né, que busca essas mulheres, que seleciona essas mulheres. Nossa, alguém do teu time entrou em contato comigo, sabe, assim, eu ouço, é muito gratificante saber que a minha empresa não é só uma empresa, é um ministério. Uau. Que está levantando mulheres, né? Acho que esse é o propósito, né? Exatamente. Então, para mim, isso é incrível, porque eu consegui virar essa chave para mim e eu tô conseguindo fazer isso com outras mulheres. Diante de tudo que tu tem, né, vivido em relação a isso, depois de passar por todas as situações e a rejeição, hoje tu pode dizer que, tipo, a rejeição é um dos piores artifícios de Satanás para derrubar a vida de uma pessoa, principalmente a mulher, porque a gente escuta tanta coisa, né, Grazi, e a gente não tem uma definição, assim, exata, né, mas com a tua experiência hoje, o que hoje, também relatos, deve conhecer a história de muita gente também, né, assim como eu conheço também, mas o que hoje você, nessa imersão, assim, trabalhando com isso, o que você consegue enxergar, assim, para poder passar algo, assim, para as pessoas poder sair desse lugar? Eu acredito sim que a rejeição faz parte da vida de muitas mulheres, até porque há um tempo atrás, né, se a gente fosse falar no tempo dos nossos pais, vamos dizer assim,
eles não tinham acesso a esse conhecimento que a gente tem hoje, né? Com certeza. E não se falava tanto no poder das palavras, né? Do quanto a palavra influencia na vida dos filhos, na vida das pessoas. Então, de forma inconsciente, muitas vezes eu creio que autoridades, né? Não só pais, mas autoridades, lançaram palavras que fizeram muitas pessoas se sentirem rejeitadas, né? E de diversas formas. Então, eu creio que faz parte da vida de muitas mulheres que ainda não entendem. Essa raiz de rejeição faz com que elas se sintam inferiores, incapazes, se vitimizem. E a vitimização te estagna, né? Então, assim, é diferente eu entender, eu tenho que encontrar um ponto de equilíbrio, eu tenho que entender o que está me paralisando, só que eu não posso me vitimizar por isso. Eu estou aqui, eu não saí desse lugar ainda porque eu vivi isso. Mas e aí, o que você vai fazer com isso? Diante da dor, você pode fazer duas escolhas, ou se vitimizar pela dor e dizer, vida dos céus, por que eu passei por isso? Ou você pode dizer, como eu posso usar essa dor para transformar a vida de alguém? Mas primeiro eu vou ressignificar, eu vou curar, eu vou buscar em Deus, porque tem situações que só Deus pode ir lá no íntimo do ser humano, no miolo, né, gerar cura, porque por mais que a gente busque em recursos terrenos, tem coisas que é só o Espírito Santo mesmo no secreto para fazer. Mas eu preciso ter esse entendimento e buscar, porque às vezes as pessoas não sabem nem orar, nem como orar. Verdade. Né? Então, se eu não tenho esse conhecimento, como que eu vou buscar em Deus essa cura? Esse lugar de filha e entender que Deus é um pai que ama, um pai amoroso e que ele vai estender as mãos. Eu me lembro de uma passagem, da passagem de Jesus, da mulher do fluxo de sangue. Imagina o quanto ela se sentia rejeitada. Imagina. Né? De diversas formas. Quem conhece a história vai saber o que eu tô falando. Mas ela não se importou. Ela falou, eu vou até Jesus se eu apenas tocar nas vestes de Jesus. Imagina os olhares das pessoas, os empurrões. Imagina o desprezo que ela sentiu, e fora o que ela já vinha sentido há anos. Sim. Só que quando ela tocou nas vestes de Jesus, Jesus parou e olhou para ela. E o mais lindo foi que ele chamou de filha. Uau. E nesse momento, eu creio que ele não curou apenas a saúde física dela, mas a saúde emocional dela. Verdade. Ele mostrou, nas minhas palavras aqui, né? As pessoas podem te rejeitar. As pessoas podem não te valorizar. Podem te colocar de lado. As pessoas podem não te querer em ambientes. Mas eu te chamo de filha. E quando ele chama de filha, é uma cura do interior para o exterior. Porque quando a gente é curado no interior, o exterior reflete também, né? A mulher fica mais feliz, mais alegre, tem mais conquistas, desenvolve melhor como mãe, como esposa. Então, assim, é extraordinário. Só que muitas pessoas estão buscando essa cura no lugar errado, né? Às vezes busca numa figura masculina apenas, às vezes busca num emprego, num título, num cargo, no diploma. Que é o que o mundo diz, né? Que é o que o mundo diz. E aí é aquela questão da necessidade de aprovação. Por que eu quero um diploma? Quantas pessoas hoje são formadas e nem sabem por que são? Por que eu quero diplomar? Porque alguém falou que eu tinha que ter, porque senão eu não vou ser aprovada pela sociedade. Por que eu tenho que trabalhar? Não tem erro nenhum, eu trabalho, né? Mas às vezes a pessoa só tá lá fazendo aquilo porque disseram que ela tinha que fazer aquilo, senão ela não vai ser uma mulher valorizada. Entende? Então, não é sobre o que você faz, mas por que você faz o que você faz. É importante a gente entender isso. Qual é a motivação que está te levando a fazer isso? E muitas vezes, de muitas mulheres, a motivação é uma dor que só Jesus pode curar. O posicionamento daquela mulher fez toda a diferença, né? Nossa, a atitude, ela poderia se vitimizar. Nossa, Jesus está passando ali, mas é muita gente. Como que eu vou ir lá? Nem olhou para mim. Meu Deus, não vai nem me olhar, não vai nem parar capaz, né? Mas não, ela foi e ela não precisava nem que Jesus olhasse para ela, se eu apenas tocar. E ela teve fé, e a fé é muito falado hoje, mas poucos têm a verdadeira fé. Porque a fé é aquilo que não se vê, mas se espera. Né? E muitas vezes a gente espera, peraí, eu só vou fazer isso se o dinheiro cair na conta. Eu só vou fazer isso se eu tiver aquela aprovação. Mas, na verdade, a fé de verdade é quando você não vê. Você crê profundamente no teu coração. E aí você age, porque a fé sem obras é morta. E foi o que essa mulher fez, né? E eu acho incrível essa passagem. Na realidade, Deus te deu algo muito parecido com aquilo que Deus me deu aqui. Porque aqui a gente fala, né? Lá você é no papel, é escrito, né? Sim. Como é que Deus te entregou isso, assim? Como é que foi esse negócio, assim, de... Nossa, vou fazer uma editora, né? Vou
para que contar a história das pessoas é só de mulheres ou... Tá. Assim, hoje a gente tem um movimento muito forte. Começou só com mulheres, Aham. mas recentemente, há um ano, meu marido veio trabalhar comigo. O movimento, o nome do movimento é Legado. A editora é Legado e eu tenho o movimento Legado delas. Ah, entendi. Agora sim. E aí ele veio, então hoje a gente lança livros masculinos também, mas temos o movimento de mulheres, que faz parte da editora, é um braço, vamos dizer assim. Entendi. Aí a gente tem documentário, reality, podcast também. Uau. A gente tem outros projetos que aí é só para eventos, que é só para mulheres. E aí temos os livros que é para homens também, que hoje ele está à frente, no caso. Isso foi algo que Deus te deu, assim, em relação a oração, jejum, busca? Como é que foi esse... Ou a Grazi saiu mesmo da caixa e do nada aconteceu? Na verdade, nossa, hoje eu tenho muita essa clareza, né? Quando alguém me pergunta como foi, aconteceu lá desde o início, no início que eu casei mesmo. Aham. Quando eu casei, meu marido, ele já tinha uma empresa. Entendi. Eu não tinha nada. Tinha nada. Aham. E ele já tinha uma empresa, ele sempre foi muito empreendedor, né? Sempre fazer acontecer mesmo. E sempre me incentivou muito. E teve um período que a gente teve uma livraria evangélica, que me conectei muito com os livros nesse período. E eu queria, eu achava que era por isso, mas, enfim, eu acho que Deus permitiu eu viver muitas dessas situações para que isso fosse me moldando, como eu falei, né? Então, eu queria provar que eu era capaz e eu queria vender. Não sabia vender, não sabia fazer nada. De verdade, não sabia fazer nada. Eu casei com 15 anos. Uau. Então, eu realmente não sabia. Mas ele falou, vou botar a livraria, tinha outra empresa, tu vai ficar aí vendendo. Fica aí, né? Já que eu gostava, eu queria fazer alguma coisa, né? Então, tudo bem, fica aí. E aí, eu queria vender, mas eu não sabia vender. E aí, de forma intuitiva, hoje eles ensinam isso, né? Mas de forma intuitiva, eu fui fazer o quê? Fui ler os livros para mim poder saber o que eu estava vendendo, que eu queria ajudar as pessoas de fato. Então, eu lia livros sobre relacionamentos, sobre fé, enfim, era uma livraria evangélica, então livros cristãos, né? E quando vinha uma pessoa, eu tô com um problema X, tá aqui, esse livro aqui. E às vezes eu ficava até triste, que eu tava lendo na metade e eu vendi o livro antes. Eu tenho que comprar mais porque tá vendendo muito, na verdade é porque eu queria ler. Mas isso fez parte, porque isso me ensinou demais, né? Aprendi a vender com a livraria, inclusive. No início eu não sabia nada. E depois os amigos do meu marido falavam, não, vou levar minha esposa lá, porque tua mulher vende a loja inteira pra ela. E aprendi, né, nesse período. Teve um período, depois disso, que eu tive um ministério infantil. Eu fui, por alguns anos, a Tia Grazi. Tinha programa de rádio, ia ministrar nas igrejas. Então, eu exerci muita criatividade nesse período. Nossa, você não parava mesmo, Grazi? Não parava. Por conta... Assim, Deus colocou na minha vida o meu marido que me impulsionava. Porque eu falava assim, eu gostaria de fazer isso. Do nada ele aparecia com um negócio pra mim. Por isso que eu conseguia avançar tanto, sabe? Olha, que importante. Por exemplo, o programa de rádio, uma rádio muito conhecida, talvez você conheça, a Vertical FM, lá em Criciúma. E aí eu ouvi, daí era nova assim, né? Tinha chegado recente. Eu disse, eu queria fazer um programa nessa rádio. Mas assim... Aí no outro dia ele me ligou, Grazi, que hora que tu quer o programa? O quê? Que programa? E ele tava lá na rádio fechando o programa. E aí eu fui, agora tá feito, tem que ir, né? Enfim, foram experiências que Deus me permitiu viver. Foi incrível, assim, foi um tempo que também me amadureceu muito, né? Então eu buscava muito Deus. Naquela época eu não tinha internet. Já existia internet, mas eu não tinha. Então, eu tinha que escrever as histórias. Aí eu fiz o programa de rádio e todo o programa eu lia uma história para as crianças, infantil. Só que eu não tinha o acesso à internet para ficar vendo as histórias. Então, eu escrevia as histórias, escrevia reflexão para a família, escrevia o que eu ia falar na rádio. E eu fui juntando essas histórias. E aí foi onde veio o desejo de escrever o livro. E aí, eu recebi a proposta na época da editora do Douglas Gonçalves, que ele não era nem famoso. Sim. Por conta que a gente tinha contato por causa da livraria, que a gente tinha contato. Jesuscope lá. Isso, não tinha nem Jesuscope ainda, ele tava bem no início. Enfim, a gente tava tudo certo pra fechar esse livro. Tipo, nós ia fazer um investimento pra isso, enfim. E aí veio uma pessoa na minha casa, pegou um livro de uma outra autora, né? E leu a biografia dela, né? Quem ela era. Aí ela era formada, tinha um monte de formação. Aí ele falou, essa sim pode escrever um livro. E eu não tenho formação acadêmica. Agora eu tenho algumas formações que não é acadêmica, já estudei muito, mas na época nem isso eu tinha. Caramba, cara, que loucura. E aí eu pensei, poxa, é verdade, eu sou uma fraude. Nossa. Eu não tenho nem quem sou eu pra fazer um livro. Baboseira que eu fiz. Tipo assim, passou e eu apaguei. Depois eu me arrependi, é claro. Mas aí eu apaguei e
Mas eu depois continuei, Deus foi me fortalecendo apesar de tudo. E aí isso foi um tempo muito forte no ministério que eu vivi, assim. Eu vivi muitas experiências com Deus, assim, incrível. Que eu não teria tempo aqui pra falar tantos detalhes. E aí eu tive uma experiência que a gente precisou ir pra uma outra cidade. E meu marido recebeu uma proposta lá, enfim. E ele vendeu as coisas da empresa dele e a gente foi pra essa outra cidade, no oeste de Santa Catarina. E chegou lá o trabalho que ele ia fazer, trabalhar como representante, não deu certo. Então a gente estava sem as empresas e sem saber o que ia fazer. E é claro que ele, muito determinado, foi atrás, mas aí foi onde eu pensei. Por causa do Ministério Infantil, eu aprendi a fazer artesanato. Então eu fazia para me ministrar para as crianças, eu montava as mensagens e as peças que os visuais, que na época a gente falava. E aí outras tias, né, que a gente falava de outras igrejas, pediam para mim ensinar a fazer isso também. Como eu tinha programa de rádio, as pessoas me conheciam. E eu comecei a dar aula de artesanato nessa época. E aí chegou nessa cidade, eu não sabia o que eu ia fazer, não sabia fazer nada. Então eu pensei, vou fazer artesanato. E eu comecei a vender muito. E muitas pessoas começaram a pedir para me dar aula de artesanato. Uau. E eu montei a primeira turma com 32 alunas. Eram tudo professoras, diretoras de escola, que lá é a cidade das crianças. Sim. Tem muitas escolas, né? E elas queriam aprender para poder trabalhar com as crianças. Mas daí eu fui trabalhar com decoração. E quando eu fui trabalhar com decoração, comecei a ganhar muito dinheiro. Top. E comecei a empreender de fato. Porque até então eu fazia artesanato, vendia uma coisa ou outra, né? Mas é mais ajudando meu marido, mais por hobby mesmo. Não tinha necessidade de ter o meu próprio dinheiro. E nesse período eu tive que ajudar ele, né? Enfim. E aí foi assim, a gente começou. Tanto é que ele veio trabalhar comigo. Então, durante alguns anos, ele trabalhou comigo e a gente colocamos uma loja de 200 metros quadrados lá na Próspera. E foi assim, foi muito rápido o que aconteceu, a gente estava prosperando muito e aí veio a pandemia. Só que nesse período, eu tinha deixado o ministério de lado, porque aí eu trabalhava de segunda a segunda. Meio que a família meio que estava também deixando a desejar, né? Apesar do meu marido estar sempre trabalhando comigo, mas os filhos, às vezes tinha que deixar com alguém, aquela coisa. E eu já não estava mais buscando aprender, eu já não tava, ia na igreja, mas eu não era aquela mesma coisa, né, de você estar sempre buscando, se dedicando e tudo mais. E aí, quando veio a pandemia, eu pensei, poxa, agora eu vou estudar. Eu não fiquei desesperada, porque como estava indo muito bem, tinha um dinheiro guardado, então, vou aproveitar esse período para dar uma descansada e para estudar. E aí, nesse período, eu fui fazer o método CIS, não sei se você já ouviu falar do Paulo Vieira. E aí, nossa, pra mim foi quando eu comecei a me autoconhecer e viver esse processo de transformação. E eu comecei a me aprofundar muito mais na minha experiência com Deus também. Porque eu comecei a entender, nossa, olha o que Deus já colocou em mim. Eu comecei a ligar os pontos, sabe? De tudo que eu já tinha feito e do que Deus tinha me permitido viver. Eu disse, nossa, Deus é incrível, olha o que Ele fez. Então quer dizer que o ministério não acabou pra mim, porque na minha cabeça tinha acabado. Na minha cabeça eu não era mais aquela pessoa, sabe? Enfim, eu sei que quando voltou os eventos, eu não queria mais voltar. Eu queria continuar estudando. Eu tinha uma funcionária, eu cheguei pra ela, Rose, eu preciso da tua ajuda. Eu vou ter que ficar um pouco ausente. Eu só vou ir nos eventos no final de semana. Daí a gente tinha loja durante a semana que tinha que atender os clientes, né? Você vai atender pra mim, você topa? Você foca aqui comigo? Porque eu tenho que estudar. Eu vim pra Florianópolis fazer as formações, eu tenho que estudar, eu tenho que mergulhar nisso, porque eu quero muito romper com muitas coisas que eu descobri que eu tinha, né? Limitações. Ela, não, Grazi, tudo bem, vai, pode ir. Aí eu fiquei um ano assim, imersa, estudando. Meu marido, ele apoiava, mas também não estudava comigo, mas apoiava, me levava onde precisava, enfim. E eu fiquei focada. Quando passou um ano que eu pensei, agora eu vou aplicar tudo na minha empresa. Agora eu vou, né, porque eu aprendi muito sobre business também, fiz curso. Aí eu avancei, né, fiz comunicação, fiz business, fiz autoliderança, fiz para liderar a equipe, um monte de formação. E agora eu vou aplicar tudo na minha empresa. Aí Deus me pediu a empresa. Foi final de 2021. Eu senti que Deus não queria mais que eu trabalhasse com aquilo. Mas, Senhor, eu passei por todo o processo, né, de pandemia, processo difícil, porque foi difícil para quem estava no mercado de eventos, né? Agora que vai voltar, agora que a gente vai começar a ganhar dinheiro, e agora que eu tenho conhecimento para aplicar. Não. Aí eu fiz prova com Deus. Eu disse, tá, Senhor, se não é para mim ficar mais aqui, então que tira, porque eu amava demais aquela loja. Sabe quando você conquista algo que é o teu troféu? A loja era o meu troféu. Tipo assim, a prova que eu conseguia fazer acontecer.
E aí Deus tirou aquilo do meu coração. Já não queria mais estar lá. O amor pelas coisas já não era mais a mesma coisa. Aí eu disse, tudo bem, Senhor. Agora o Senhor manda alguém para comprar. E detalhe, eu tinha contrato para 2 anos para frente, porque eu fazia casamento, formatura, 15 anos. Nossa. E é muito difícil no mercado de eventos comprar contratos também, né? Então a pessoa que vai comprar, ela tem que assumir meus contratos, porque eu não posso deixar meus clientes na mão. Na mesma semana, alguém falou, Grazi, tu não quer vender tua empresa? Eu nem perguntei. Alguém falou, eu disse, meu Deus, agora eu vou ter que vender. Enfim, quando era 2 de novembro de 2021, ela compraram a empresa, né? E mandaram aqueles pessoal que faz mudança, que recolhe. E eu lembro como se fosse hoje, eu olhando assim e recolhendo tudo aquilo que eu tinha construído. E o que eu ia fazer depois, não sei. Meu marido trabalhava comigo, então a empresa era nossa. E a gente não sabia o que ia fazer depois. Só tinha aquele dinheiro que eu vendi, que era o que eu ia, sei lá, me manter até aparecer alguma coisa. Mas eu sabia que Deus tinha pedido, então Deus ia prover. Nesse período, eu tinha recebido convite para escrever um livro de coautoria de uma outra editora. E eu tinha escrito, já tinha mandado, e eu já nem lembrava mais, que eu estava naquela função, aquela correria. E aí ele foi lançado 15 de dezembro do mesmo ano, online. Quando eu recebi o livro, eu comecei a pensar, nossa, eu poderia fazer assim, se fosse eu ia fazer um evento assim, e eu ia juntar, eu ia fazer conexão, nanana. E aí veio toda a ideia na minha cabeça. Só que eu não entendia nada do mercado editorial. A única experiência que eu tinha era de escrever, né? Aí meu marido, por que tu não faz? Eu disse, não, agora tu foi longe demais. Como que eu vou botar uma editora se eu não tenho nenhum conhecimento no mercado editorial? Eu disse, mas, enfim, só fosse tu fazia, dá um jeito, não sei o quê. E aí eu conectei na mesma semana com uma pessoa que tinha uma editora, que me deu todo o caminho, que veio somar comigo no início pra mim poder fazer um negócio. 17 de janeiro, a gente estava com as 2 primeiras autoras entrando pro primeiro projeto que a gente fez. Hoje são mais de 500 escritoras. Caramba. Em mais de 5 países, diversos estados do Brasil. E pro ano que vem a nossa meta é chegar a 1.000 escritoras. Nossa, incrível, mano. É legítimo assim, né? Coloca o pé que Deus coloca o chão. Minha vida inteira foi assim. Tipo, sempre quando Deus fala comigo, eu faço prova pra entender se é Deus mesmo, porque às vezes nosso coração é enganoso, né? E quando eu entendo que é Deus, eu me jogo. Morar aqui foi assim também. Pois é, como é que foi vir de lá? Eu comecei... Foi de um desafio que eu tive, né? Eu tinha São cidades parecidas, mas ao mesmo tempo totalmente diferentes, né? Sim. Eu senti que eu tinha que fazer um evento aqui. Eu não... Se me perguntar por quê, eu só senti. E aí eu fiz... Mas aí eu não quis fazer, porque eu sabia que o custo aqui é alto, né? Não, Balneário Camboriú, não. Na verdade, eu fiz um antes, bem no início, deu 30 pessoas. Foi meio que uma frustração. Hoje eu não vejo que era uma frustração, porque foi o início. E faz parte da minha história, né? Mas na época, 30 pessoas, né, no evento, enfim, foi... Aí eu não quis mais Balneário Camboriú, porque o custo é muito alto para poucas pessoas. Eu fui fazer um evento em Florianópolis, que era um lançamento de uma série de livros que a gente fez. E nesse período o custo foi altíssimo, né, para fazer aquele evento. Eu não tinha ainda... Não foi... na minha visão, no momento, não foi como eu queria que fosse, né? Mas eu entendo hoje que fez parte do plano de Deus. E eu indo pro evento, mas assim, graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu cobrir todos os custos que tinha, porque fazer evento tem um custo altíssimo, né? Mas eu precisava fazer alguma coisa, porque na segunda-feira eu tinha funcionários para pagar, eu tinha aluguel de sala para pagar, então eu tinha que fazer alguma coisa. E no caminho veio no coração, lembra do evento que você queria fazer em Balneário Camboriú? Aí eu, meu Deus. Enfim, na hora eu criei lá uma apresentação no caminho, meu marido dirigindo pra gente ir pro evento de Florianópolis, e eu criando, e aí no evento eu fiz um pitch pro evento aqui de Balneário. Foi uma loucurada, assim, e a gente conseguiu. E aí em abril de 2023, de 24, o ano passado, a gente fez o evento 200 mulheres, foi incrível. Aqui? Aqui. E eu ainda morava em Criciúma. E aí, nesse evento, a gente teve que vir várias vezes pra cá, pra conectar, enfim. E aí, muitas pessoas, Grazi, por que tu não vem pra cá? Por que tu não traz esse movimento pra cá? Porque precisa disso aqui que tu faz. Eu disse, não, mas aqui o aluguel é caro. Eu sei que em menos de 2 meses eu tava morando aqui. Menos não. Abril foi o meu evento, julho eu tava morando aqui. Maio, junho, 3 meses. Tava morando aqui. E aí, tem mais detalhes, assim, né? Que eu fiz prova com Deus de novo, tem um monte de coisa, né?
E aí faz um ano, a gente abriu recentemente nosso escritório aqui, estamos estabelecendo a empresa aqui mesmo. E Que lugar, é o né? início. Que legal. Só que, na realidade, Balneário, ele chega a ser um... A gente sabe que tem um monte de coisas, né, que a gente se deslumbra, a gente, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que parece que é uma cidade, não só o espiritual, mas é um lugar onde, quando Deus manda, parece que é para enraizar, não só para ficar aqui, mas para enraizar para tudo que é lugar, né? Tu sente isso também dentro de um contexto, assim, espiritual? Sim, eu sinto que precisava eu dar esse passo, sabe? Eu Aham. acho que foi algo assim de fé, de uma prova de Deus comigo, sabe? Sim. Tipo assim, o quanto era o tamanho da minha fé, porque realmente o custo daqui em Aham. vista de Criciúma é muito mais alto. Então, e assim, depois que a gente veio pra cá, tudo mudou, assim. Foi a nossa realidade financeira mudou, enfim, praticamente tudo. E hoje a gente centralizou os eventos aqui. Então, antes eu fazia São Paulo, Florianópolis, e agora a gente tá fazendo praticamente todos aqui. Os eventos em cima da editora. A gente faz os eventos de lançamento de livro, só que eu faço evento de mulheres também. Por exemplo, 29 de novembro a Entendi. gente vai ter a convocação. Aham. Um evento onde vem mulheres, inclusive de fora do Brasil, já está confirmado, que vem para lançar seus livros, só que a gente faz a convocação, que é um evento de ativação de mulheres que desejam fazer a diferença a partir da sua mensagem. Uau, incrível. E a gente está fazendo 3 eventos anuais. E as mulheres vêm pra cá e assim, nossa, Grazi, eu quero morar aqui também. Quantas já vieram falar sim. assim, meu Deus do céu, vocês fazem prova com Deus também, pra ver se é o momento. É porque não chama atenção, né? O ambiente aqui é diferente, né? A Enfim, atmosfera, né? isso. Principalmente o cristão aqui também, sei lá, é diferente. Eu vejo eu sou do Rio Grande do Sul, né? E cada vez que eu vou lá, sei lá, é diferente. Aqui o evangelho é diferente. Não que lá não seja bacana e coisa, mas não sei, eu acho que é o ambiente mesmo, o negócio é diferente. Grazi, nossa, a gente falou de muita coisa, né? Sim. Principalmente, né, da tua história, enfim. A influência dos pais nessa função, tanto positiva como negativa, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Sim. O cuidado com as palavras, né? Cara, até mesmo dentro da igreja. Pô, ontem, eu acho que foi. Eu fiquei sabendo uma situação mesmo de um pastor que ele falou para uma ovelha lá que, tipo, o cara precisava trabalhar, né? E ele falou, diz, olha, se você não tá 100% no ministério, então não precisa nem vir. Meu Deus. Cara, é um negócio assim que hoje parece que o centro do evangelho meio que se desconfigurou. Por quê? Porque hoje parece que o trabalhar secular é endemonizado, cara. Sim. É algo que, tipo, tu não tá 100% dentro do ministério, dentro de uma igreja. E, cara, glória a Deus, quem pode estar? Quem realmente Deus diz assim, olha, o teu chamado é esse. Meu Deus, para mim, Diogo falando, é um dos meus sonhos, né? Eu poder 100% fazendo aquilo pro Senhor. Já tive a oportunidade, Deus me tirou de novo, me colocou, me tirou de novo, mas tudo eu entendendo o tempo. Porque Deus ele não arromba portas. Né? Contigo você foi assim, né? Sim. Ele simplesmente entregou algo concreto. Claro, a Grazi, né, querendo fazer o certo, perguntava, senhor, eu faço, mas o senhor vai ter que me mostrar, o senhor vai ter que me falar. Essas palavras negativas, Grazi, eu acho que é importante a gente, porque assim, quantas coisas você não escutou que demorou anos para que você desconstruísse na sua mente? O que você hoje tem para dizer sobre isso? A morte e a vida estão no poder da língua, né? Assim como a palavra de Deus fala. E literalmente, as nossas palavras, elas têm poder de matar realmente. Às vezes, pode até fisicamente, realmente, matar de verdade, né? Literalmente, porque realmente pessoas tiram a vida por causa de depressão, por causa de várias questões. Mas também pode matar a alma de uma pessoa. E muitas pessoas estão vivendo uma morte em vida. Por conta de todas essas questões que a gente falou. Então, eu
eu cresci não ouvindo só da minha... Hoje eu entendo, assim, eu perdoo, eu liberei perdão para essas pessoas. Eu entendo que elas não tinham esse entendimento. Isso é uma outra etapa também, né? Exatamente, não era a intenção, né? Mas hoje, com o conhecimento que eu tenho, e por muitas vezes eu fui essa pessoa que feriu, né? Porque, assim, o que a gente recebe é o que a gente dá, e pessoas feridas ferem. E quando eu busquei esse processo de cura, é porque eu realmente não aguentava mais, eu não queria ser mais uma na multidão, porque todas as mães são assim, todas as mulheres são assim, porque muitas mulheres usam realmente sem saber as palavras para ferir, principalmente os filhos, né? Eu fui essa mulher por um tempo, mas eu não queria, não me orgulhava disso. E sabe aquelas coisas que isso eu nunca vou fazer, eu acabava fazendo, né? Por conta da influência que foi tão pesada na minha vida. Então, nesse momento que eu busquei tanto, que eu passei esse 1 ano imersa, eu realmente entendi isso. Eu entendi que eu não poderia ser essa pessoa. Que Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para gerar vida. Deus me chamou para ser uma bênção, não para ser uma maldição na vida das pessoas. Eu não queria ser uma mulher que ia ter uma influência negativa na vida dos meus filhos, principalmente, que ia levar para minha geração tudo aquilo que eu recebi. Escorreu o veneno. Eu decidi que a partir da minha geração nós seríamos diferentes. Uau. Apesar de tudo que a gente, na minha família, da família da minha mãe, tem um histórico de depressão muito grande. A minha bisavó, a minha avó, a minha mãe, eu tive depressão na adolescência. Então eu decidi que na minha vida não. Só que eu tive que buscar isso. E esse entendimento que as nossas palavras têm poder, e a ciência também traz muito isso, né? E a Bíblia, né, também. Esse entendimento que a nossa palavra ela tem poder sobre nós e sobre a vida das pessoas que estão à nossa volta, é muito importante a gente entender a responsabilidade disso. Não só entender o quanto isso pode causar na vida de alguém, tanto bem quanto mal. Mas é uma responsabilidade que nós temos diante de Deus. Porque Deus nos criou para ser bênção. Deus não nos criou para amaldiçoar a vida das pessoas. Sim. E quando nós falamos palavras que ferem a identidade das pessoas, nós estamos sendo usados para trazer maldição na vida dessas pessoas, né? E eu não me orgulho de momentos da minha vida que eu fui essa pessoa. Mas quando eu entendi, eu busquei realmente essa mudança, e foi um processo de lágrimas, de pedir para Deus: Senhor, eu não quero ser essa pessoa, muda quem eu sou. Eu vivo nesse processo ainda, né? Sim. Só que esse entendimento me faz hoje eu ter muito mais clareza das minhas atitudes, das minhas ações. Agora, eu lidando com tantas mulheres assim, ó, que foram feridas por igreja, por liderança, por professores, por pais, irmãos mais velhos, fora maridos, né, quando vivem um relacionamento abusivo, muito, assim, demais. As mulheres sofrem demais com isso. Então, eu decidi falar sobre isso também, porque isso fez com que eu me limitasse por muito tempo na minha vida. E esse entendimento de saber que o que Deus diz a meu respeito, é a respeito de todos nós que decidimos caminhar no que a palavra de Deus nos ensina, é sobre bênção, não é sobre maldição. O Senhor tem um caminho maravilhoso para nós, um caminho de bênção. Só que quando nós decidimos ser essa pessoa que fere, essa pessoa que vai trazer intriga, que vai trazer, enfim, a gente tem, né, muitas questões. Além de nós não sermos bênção na vida das pessoas, que eu acredito que isso faz parte do nosso propósito. Gerar valor, amar, servir. As pessoas vivem em busca de um propósito, né? Eu entendi que existem alguns propósitos que são universais, que é para todos. Amar, servir, amar a Deus, glorificar a Deus, amar as pessoas, isso é um propósito que todos nós nascemos para isso. E quando nós não entendemos esse propósito de Deus para nós não vamos ser intencional. Então, uma vez que eu entendo, opa, Deus me criou para a glória dele, e eu glorifico a ele quando as minhas ações são congruentes com o que a palavra de Deus diz e servem para amar a vida das pessoas, se eu não tenho esse entendimento, eu vou viver uma vida e eu vou deixando a vida me levar. Então, as feridas que me feriram vão continuar me ferindo, e eu vou continuar ferindo outras pessoas. Eu vou continuar sem entendimento, eu vou continuar paralisada, eu vou continuar sendo essa pessoa. Agora, quando eu tenho esse entendimento, eu vou buscar me curar. Porque a cura é um processo. Então, a gente precisa estar sempre buscando isso em Deus e nos ambientes certos. Porque, assim, se eu tô num ambiente que me joga pra baixo, que me fere, por que eu vou continuar ali?
Por que eu não vou ir para um ambiente que tem pessoas que têm a mesma visão que eu, o mesmo propósito, onde a palavra de Deus é o centro? As nossas escolhas definem muitos nossos resultados. Então, hoje eu vejo muitas, mas eu tô vivendo isso, mas por que você continua nesse ambiente? Por que você continua permitindo isso na sua vida, né? Uma vez que você entende que você não quer ser uma pessoa que vai gerar maldição na vida de outras pessoas pelas suas palavras, você precisa sair de ambientes que estão gerando isso na sua vida. Porque você vai ser uma consequência do que você tá vivendo ali. Então, isso eu vivi tudo. Eu tive que romper. Isso é muito desafiador. Parece muito simples, né? Quando a gente fala, mas muito desafiador. Teórico, né? Exatamente. Na realidade, basicamente, não tem como plantar cebola e colher tomate. Exatamente. Né? Por causa que é algo não adianta você precisa... Isso até se torna tem um livro da Roberta Sara que fala Ciclo Emocionais Viciantes. E aí fala sobre isso, em estar em lugares e se viciar, se colocar debaixo de pessoas e o pior, sendo maltratada, sendo totalmente hostilizada e não consegue sair daquilo ali. Sabe que tá doendo, sabe que tá sendo humilhada, mas ao mesmo tempo tá naquele lugar e não consegue sair dali. E se torna um vício emocional. Por quê? Porque lá de trás... né? Então, cara, eu acho que é muito importante a gente, primeiro de tudo, né, entrar dentro desses lugares, das nossas portas fechadas dentro da gente mesmo, arrombar elas mesmo. A palavra diz em Lucas 15 que tem a dracma perdida, né? E a palavra diz que quando ela perdeu a dracma, a primeira coisa que ela fez foi acender o candeeiro e pegar uma vassoura. Se ela acendeu o candeeiro, trouxe luz. E se trouxe luz e ela pegou a vassoura, é porque ela enxergou a sujeira. Então, basicamente é isso. É você, para achar a dracma, aquilo que está perdido dentro da gente, a gente vai ter que limpar. Independente se vai doer ou não. E o processo dolorido, ele não faz a gente morrer, faz a gente avançar. Deve ter acontecido contigo também, né? Com certeza. E o desafiador é olhar para si. O ser humano tem essa dificuldade, né? Quando eu vou olhar para mim, eu vou com certeza enxergar muitas questões que eu preciso mudar. Todos nós. E a gente vai passando por processos. Então, tem momentos que a gente vai encontrar algo, outros momentos, outras coisas. A gente sempre precisa estar buscando essa luz para que o Senhor nos revele aquilo que Ele precisa limpar. Mas é desafiador olhar e ver, principalmente quando a gente tem esse desejo, né? Eu quero ser diferente. E aí eu preciso colocar essa luz e ver, meu Deus, eu preciso de tanta mudança, eu preciso de um processo tão intenso para que eu não seja mais essa pessoa. Então isso dói, isso machuca muitas pessoas. E por isso que muitos não querem olhar para si e estão se distraindo, né? Hoje as distrações estão muito fortes. Então, para que eu vou buscar autoconhecimento? Por que eu vou ler a palavra de Deus? Por que eu vou buscar o que Deus tem para mim? Se eu posso ficar aqui tranquilinha, por que eu vou mexer no que tá quieto? Que vai, né? É que nem fazer faxina. Você faz a faxina, tem que fazer aquela bagunça para depois ficar bonito, para ficar limpo. E às vezes a gente não quer isso. Para manter, né? Porque o processo dói. E quando se fala de fazer diferença, de propósito, eu que vivo muito nesse meio, né? Eu lido com muitas pessoas que querem se posicionar, querem construir autoridade. As pessoas buscam muito esse resultado, né? Visibilidade, números, porque eu quero impactar mais vidas. Isso é muito importante. Se você tem uma mensagem, eu sempre falo, você precisa impulsioná-la. As pessoas precisam conhecer. Agora, para que isso aconteça de fato, você precisa estar disposto a vivenciar o processo. O bastidor do palco muitas vezes é dolorido, é desafiador. Só que quando você não quer viver o processo, você só quer o palco, só quer os números, só quer a visibilidade, só quer o microfone e não quer viver o processo, você não passa pela cura, pela transformação. Você não vive o que Deus realmente quer pra você no seu íntimo, essa cura interior. E aí você só quer, aí é algo só de aparência. Agora, quando você vive esse processo e sim, você leva para o mundo aquilo que Deus já fez em você, é transformador não só para você, mas para todas as pessoas que terão acesso. Grazi, pra gente ir pro final, até porque a bebê já tá chamando já, mamãe. A Grazi veio com a bebê dela, incrível, uma menina linda. Esse processo de perdão, que eu acho que é a chave da libertação, né? Recentemente, agora, saiu um vídeo ontem, não me lembro direito, sobre a esposa daquele americano que foi assassinado, né? Sim. Cara, algo que ensinou ali, tinha 300 mil pessoas, né? Ao vivo não me lembro, dentro do estádio ou algo parecido.
E ali ela falou, dava para ver nitidamente que era algo que ela não queria fazer por si só. Mas ela entendia que era um princípio, ela precisava liberar aquilo. Eu acho que... Eu me emocionei, eu acho que o mundo todo, né, aprendeu muito ali. Nessa fase, porque com certeza tu teve que também, não querendo, mas liberar isso para poder avançar. Eu queria que tu contasse um pouco para a gente poder entender até por dentro desse processo, né? Porque dentro de toda a raiz, né, existe coisas que tem que ser feito, não tem o que fazer, né? E uma delas é perdoar e ser perdoado. Sim. Como é que foi para ti? Olha, eu entendo que o perdão ele é uma decisão, assim como amar é uma decisão, Sim. né? E a gente carrega muitos lixos emocionais, né? A gente vai pegando os lixos e vai deixando ele ali, atrapalhando a nossa vida. E a falta de perdão é um deles. E eu vou dizer pra ti que pra mim não foi tão desafiador isso. Eu não sei dizer, assim, eu acho que Deus me fez... Eu não sei dizer o que acontece, mas eu nunca tive uma dificuldade nisso, sabe? As minhas tias até me contam, assim, que quando eu era muito pequena, a minha mãe, por conta dela ter depressão, e ela tomava remédio de depressão, ela dava algumas crises. E acontecia muitas coisas, elas contavam que eu pequenininha, às vezes apanhava por causa das crises dela, enfim. Mas eu ficava ali, às vezes, vamos, Katia. Eu dizia, não, eu vou ficar com a minha mãe. Isso desde muito nova, eu tinha sabe, essa compaixão, não sei dizer o que é. Então, eu nunca tive muita dificuldade de perdoar, assim, essas questões que eu me sentia rejeitada, mas eu não carregava mágoa, sabe? Mas teve alguns processos na minha vida adulta que sim me fizeram, não vou dizer, geraram raiva, vamos dizer assim, né? Uma indignação, e que eu tive que sim, não, eu preciso liberar essa pessoa. Questões de realmente falar de mim, coisas assim que às vezes até mais simples do que eu vivi lá atrás, sabe? Entendi. Mas que geraram isso, eu disse, não, eu não posso, eu tenho que liberar essa pessoa. Então, pra mim, foi uma decisão. Mas não foi tão difícil, porque eu acho que eu já tenho... Eu não sei, o Senhor me deu um coração assim mais... Direcionado pra isso, né? eu não tenho essa dificuldade, mas quando eu precisei, eu tive que decidir. Então, assim, não, eu não quero carregar isso, ok. Pessoas que têm dificuldade têm um coração mais rancoroso, né? Isso que tem, mas tem pessoas que sim, carregam mais, né? Pra mim não foi tão desafiador isso, sabe? Eu tenho desafios maiores, bom, assim. Que bom. Grazi, obrigado, viu, mana? Eu só tenho a te agradecer. Creio que Deus ainda tem muito ainda a fazer através da tua vida, né? Não tenho certeza. Essa editora não é só uma empresa, mas é um ministério, né? Onde vai desbravar muita gente aí. Que nem eu falei pra você, quando Deus me entregou esse projeto, aqui podcast, era mais sobre... Ele falou assim pra mim, ó, igual você tem vários, só estão escondidos. Eu acho que dentro do teu ministério é mais ou menos parecido. Tem muita gente escondida aí, com muito ouro para botar para fora, né? De cura, libertação, né? Cicatrizes que não tem mais veneno. Porque a ideia é essa, né? A ideia é, como você falou, no momento que você se posicionou, que nem a mulher de fluxo de sangue, é não passar mais veneno para a geração, né? Eles não viverem nada parecido daquilo que a gente viveu, né? Sim. E não adianta plantar algo e querer algo diferente, né? Se a gente sabe que planta, então ter ciência daquilo que a gente vai colher. E você trouxe muito ensinamento, eu creio em nome de Jesus e libero algo para você que tanto tua casa, tanto tua família, teus filhos, aonde vocês colocarem a mão, os pés, vão prosperar. Isso não só no âmbito financeiro, mas algo família, né? Porque eu creio muito no ministério de dentro para fora. As coisas começam dentro. E aí depois é fácil fluir fora. O problema é que as pessoas querem que flui fora, para depois consertar o que tem dentro. E a matemática de Deus é totalmente diferente. Obrigado, viu, mana? Obrigado mesmo. Foi uma honra estar aqui presente e compartilhar um pouquinho, né, do que Deus tem feito e do que eu tenho aprendido, porque, como eu falei, é um processo, é uma jornada, né, continuo nessa jornada, mas eu decidi que no meu processo de transformação, eu não vou esperar eu estar totalmente transformada, eu vou já estender as mãos para quem precisa ser transformada também. Isso, top. Obrigado, viu, mano? Deus te abençoe. Amém. Gente, mais uma história hoje. A gente falou muito sobre aquilo que atrapalha a vida de muita gente, né?
a rejeição, essas feridas que nos acompanham, né, e travam a gente de uma maneira que a gente não consegue nem olhar para frente, nem olhar para o lado, não olhar para lugar nenhum. A gente fica tão estagnado dentro de um buraco. Mas o que mais me chamou a atenção, gente, é sobre palavras que liberam sobre a vida da gente. A Grazi, ela teve situações em que ela conviveu com muitas palavras que foram lançadas na vida dela. E tem uma passagem na Bíblia, né, quando Davi ele vai até o campo de guerra, né, e vê Golias maltratando, humilhando o povo de Israel, chamando o rei para briga, né, para lutar. E Davi ali fica totalmente irritado, totalmente enfurecido. Como é que um cara pode intimar o povo escolhido do Senhor? E aí vem uma voz, que na época era o irmão de Davi, e ele fala assim: quem você pensa que é? Quem você acha que é para estar aqui? Quem você pensa que é que pode querer de repente lutar com um gigante daquele tamanho? E de repente é a voz que você está escutando hoje, diante daquilo que você está vivendo, das coisas que estão aparecendo e que é de Deus para a tua vida, mas sempre tem uma voz dizendo para você: você não tem capacidade, você não merece, você não vai dar certo, porque foi algo que ficou encrostado na tua mente. Eu libero para você hoje que isso caia por terra na tua vida, que você sim nasceu para vencer, porque você é um filho amado. De repente você teve essa informação por muito tempo, mas eu libero hoje para você que você tem essa revelação. Você é um filho amado, e tudo aquilo que Deus disse que vai fazer e prometeu, Ele é um Deus fiel para cumprir. Amém? Que Deus abençoe a todos. Maquir Podcast.